Quando alguém inicia um ciclo de testosterona ou qualquer androgênio exógeno, acontece algo que a maioria subestima até sentir. Os testículos atrofiam. Não é estético, não é temporário sem consequência e não é inevitável. É o resultado direto de um mecanismo fisiológico preciso que pode ser compreendido, gerenciado e minimizado quando você entende o que acontece no eixo hipotálamo, hipófise, gonadal. O HCG, gonadotrofina coriônica humana, é a ferramenta farmacológica mais utilizada para esse fim, mas seu mecanismo, doses, riscos e limitações são frequentemente mal compreendidos, mesmo por quem o usa há anos. Neste vídeo, você vai entender o que é o HCG e de onde ele vem, como ele se encaixa no eixo HPG para preservar a função testicular, por que a testosterona exógena suprime o LH e o que isso significa para a espermatogênese e esteroidogênese intratesticular. Meu nome é Gabriel Kaminski, sou mestre e doutor em ciências farmacêuticas e esse conteúdo foi desenvolvido para quem quer entender a farmacologia hormonal com profundidade. O HCG é uma glicoproteína produzida naturalmente pela placenta durante a gravidez para manter o corpo lúteo ativo no primeiro trimestre da gestação. Sua relevância farmacológica vem do fato de que a subunidade beta do HCG é estruturalmente semelhante à do LH, a ponto de ambas se ligarem ao mesmo receptor nas células de Leydig testiculares com eficácia comparável. Do ponto de vista do testículo, HCG exógeno e LH endógeno são funcionalmente equivalentes. Ambos ativam o receptor LH nas células de Leydig e estimulam a produção intratesticular de testosterona. Essa propriedade é o que torna o HCG útil em contexto de supressão do eixo HPG por androgênios exógenos. Para entender o que o HCG é necessário durante um ciclo, é preciso entender o que a testosterona exógena faz ao eixo HPG. Quando testosterona ou qualquer androgênio exógeno é administrado, os receptores de androgênio no hipotálamo e na hipófise detectam o excesso de hormônio circulante e suprimem a produção de GnRH hipotalâmico, consequentemente, de LH e FSH hipofisários via feedback negativo. Sem LH, as células de Leydig param de produzir testosterona intratesticular. Sem FSH, as células de Sertoli perdem o suporte para a espermatogênese. O resultado é a atrofia testicular progressiva e supressão da produção espermática, que pode levar à azoospermia em ciclos prolongados de altas doses. Dois pontos críticos frequentemente ignorados. Primeiro, a testosterona intratesticular tem concentrações muito maiores do que a circulante e exerce funções locais na espermatogênese que a testosterona exógena não substitui porque não penetra no testículo em concentrações comparáveis. Segundo, a supressão do eixo persiste após o término do ciclo por período variável, e quanto mais prolongada e profunda a supressão, mais lenta e incompleta pode ser a recuperação. O HCG, durante o ciclo, mantém as células de Leydig ativas ao substituir o LH suprimido, preservando o volume testicular e a produção intratesticular de testosterona. Isso é relevante não apenas esteticamente. Células de Leydig mantidas ativas ao longo do ciclo retomam a responsividade ao LH endógeno mais rapidamente do que células que ficaram inativas por meses. O FSH continua suprimido pelo HCG isolado. Esse é um ponto importante. Em homens com preocupação com fertilidade, o HCG isolado não preserva completamente a espermatogênese porque o FSH continua ausente. Para esse objetivo específico, a combinação de HCG com HMG ou FSH recombinante tem sido utilizada em protocolos de preservação de fertilidade durante a terapia com androgênio. A maioria das pessoas que usa ciclos sabe que precisa de HCG, mas não entende por quê. Essa diferença muda completamente como você usa e monitora. Deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. As doses e protocolos variam consideravelmente, e existe debate sobre a melhor abordagem. Doses baixas e frequentes, tipicamente 250 a 500 unidades internacionais, 2 a 3 vezes por semana durante o ciclo, são preferidas por muitos especialistas em relação a doses altas e esporádicas, porque mimetizam melhor a pulsatilidade fisiológica do LH e minimizam a dessensibilização dos receptores nas células de Leydig, que pode ocorrer com estimulação excessiva contínua. Esse fenômeno de dessensibilização é o risco principal do uso exagerado. Doses muito altas ou muito prolongado pode paradoxalmente comprometer a função da célula de Leydig por down regulation dos receptores. Exatamente o efeito oposto do desejado. Em TPC, o HCG é geralmente usado nas primeiras semanas após o término do ciclo, antes do início de SERMs como o clomifeno, com o objetivo de reativar as células de Leydig
antes de estimular a hipófise a produzir LH endógeno. Usar SERMs enquanto as células de Leydig ainda estão adormecidas pode produzir uma resposta insatisfatória, porque a hipófise começa a secretar LH, mas o testículo não está em condições de responder. Em terapia de reposição de testosterona de longo prazo para hipogonadismo, o HCG pode ser mantido continuamente como parte do protocolo para preservar fertilidade e volume testicular em homens que desejam manter essa função. Nesse contexto, monitorização regular de volume testicular, FSH, LH, IGF-1 e espermograma é recomendada para ajustar o protocolo conforme o necessário. A detecção de HCG em exames de doping é altamente sensível, dado que essa proteína não existe em homens adultos em quantidades detectáveis fora da gestação. As limitações mais importantes incluem a variabilidade considerável na resposta individual, com alguns homens apresentando uma resposta robusta em doses muito baixas e outros necessitando de doses maiores. A qualidade do produto é particularmente relevante, que a HCG é uma glicoproteína de maior peso molecular que precisa ser produzida em sistemas de expressão biológica, tornando a adulteração ou degradação mais difícil de detectar visualmente do que para peptídeos sintéticos simples. O que a farmacologia do HCG demonstra é que usar androgênios exógenos sem considerar o impacto sobre o eixo HPG é tratar apenas a parte visível de um sistema muito mais integrado. O testículo não é apenas uma fonte de testosterona, é um órgão com funções endócrinas e reprodutivas que requer estimulação gonadotrófica contínua. Ignorar essa realidade é aceitar consequências que, com conhecimento adequado, são largamente evitáveis. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com quem entra em ciclos sem pensar no que acontece com o eixo hormonal.